Destravando o Sucesso foi a nossa devocional de ontem. E como tema principal, nós pegamos a história do rei Salomão. Mas quem foi de fato o rei Salomão? Vai dizer a Bíblia que foi o homem mais sábio, mais poderoso e mais rico que já pisou em toda a terra. A fama, a riqueza, o poder do rei Salomão é tão grandioso que até nos dias de hoje nós podemos ouvir e até mesmo nos espelhar na vida que ele teve. Mas o que então fez o Salomão tão rico, tão agraciado, tão cheio de recursos e tão cheio de sucesso no período que ele passou nessa terra e ainda se estende essa fama nos dias de hoje? Vamos conhecer um pouquinho hoje a história do rei Salomão. O rei Salomão, como todos nós sabemos, veio do sistema de reinado. Ele nasceu na família do rei Davi. Ele era o filho do rei Davi. E mais, ele era o filho amado do rei Davi. Sua mãe, Batseba, foi a mulher que Davi tanto amou. Davi amou tanto a Batseba, se apaixonou tanto por ela, que foi capaz de matar o seu fiel capitão, o capitão da sua guarda, a fim de ficar com Batseba. E esse pecado que Davi cometeu foi o grande limiar do desastre do seu reinado. Mas o que então pode ter de tão precioso na vida do Davi para fazer com que Salomão fosse um rei tão bem-sucedido? Davi, com todos os seus pecados, ele era um homem que se deleitava no coração de Deus. Assim que Davi pecou, ele sentiu o arrependimento. Ele foi aos pés do Senhor e ele disse ao Senhor: o meu coração está contaminado, eu estou pecando, eu pequei contra ti. E repare que Davi não fala: eu pequei contra o meu amigo que eu matei, eu pequei contra ti. Porque o crime de matar, o crime de tirar a vida, é cometido diretamente contra Deus, que é o único dono das nossas vidas. Davi aceita a repreensão do Senhor e o Senhor é muito severo em corrigir Davi. Como punição, o rei Davi não pôde criar o seu filho, seu primeiro filho, que nasceu do pecado com Batseba. O primeiro filho dele morreu ainda após o nascimento. Houve grande destruição na casa do rei. E por causa do seu coração, porque ele tanto temeu ao Senhor, o Senhor concedeu-lhe graça. Ele foi perdoado dos seus pecados. Mas sim, a consequência do pecado de Davi foi cobrada. O Senhor cobrou também com vida, dentro da sua própria casa. Depois que Davi entrou novamente no trilho do Senhor, ele teve Salomão. E Salomão, como a história vai nos dizer, foi criado para ser um rei. Ele foi ministrado toda a vida para se tornar um rei. Ensinou para Salomão o que ele não ensinou para nenhum filho dele. Mostrou para Salomão que ele deveria ser um homem que honrasse o Senhor Deus. E que ele deveria honrar a Deus com todos os recursos, com tudo que ele tivesse, com a sabedoria que ele estava aprendendo ali. E Salomão aprendeu dentro da palavra como que era honrar o Senhor. Que honrar o Senhor era se deleitar todos os dias na sabedoria, era se deleitar todos os dias no entendimento e era se deleitar todos os dias na obediência a Deus. Então Salomão aprendeu que para ter qualquer coisa de Deus era necessário obedecer. Mas quando ele foi se tornar rei, a única coisa que Salomão pediu para o Senhor foi sabedoria. E esse pedido foi muito sábio, porque o Senhor, por conta desse pedido, deu a Salomão não só a sabedoria para aquele momento que ele estava pedindo, mas concedeu que ele fosse o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E repare que a Bíblia vai nos dizer que Deus deu esse entendimento para Salomão e também cobrou uma postura de Salomão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, vai dizer que Deus abençoa o templo. Deus dá a sabedoria primeiro e depois ele abençoa o templo que Salomão fez para o Senhor. E naquele templo, o Senhor falou que habitaria, que ali seria o lugar de receber todos os sacrifícios do povo de Deus. Mas o Senhor também, depois de dar a bênção a Salomão, fala para ele a seguinte questão: tu serás abençoado e eu habitarei e ouvirei todas as orações desse templo. E Deus dá uma bênção condicional a Salomão.
Se tu fores obediente à minha palavra toda a tua vida, você será o homem mais sábio que já pisou em terra. Você será o homem mais rico que já pisou em terra. A tua descendência será numerosa. Os teus recursos serão grandiosos. E você não terá onde estocar tanta riqueza e poder. E assim acontece com Salomão. Até que um belo dia, ou um péssimo dia, Salomão cai na tentação através de uma das suas esposas. Para quem não sabe, Salomão foi o rei que mais teve esposas na Bíblia. 1000 mulheres. E no dia que ele encontra uma mulher que ele se apaixonou, essa mulher não poderia ser dele. Essa mulher tinha um outro reino e ela não poderia largar, abrir mão do seu reinado para vir desposar de uma vida com Salomão. E ele se entristece de uma forma que ele fica depressivo. Mas repare, o que fez Salomão ficar depressivo? Foi essa paixão ou foi a falta de Deus em sua vida? A segunda resposta foi a mais correta. O Senhor se ausentou de Salomão no momento em que ele foi e adorou um outro Deus. Deus disse a Salomão muito claro que ele deveria apenas prestar culto ao Senhor, obedecer tão somente ao Senhor. E ele se rebelou o coração, ele encheu seu coração de ego e ele adorou um outro Deus. E detalhe que a vida de Salomão tinha tudo para ser perfeita. O que aconteceu com Salomão pode acontecer com qualquer um de nós. E nós, nessa busca exacerbada por sucesso, por dinheiro, por vida profissional bem posicionada, nessa corrida por ter, a pergunta que eu faço hoje é: onde está o nosso Deus? A palavra vai nos dizer que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E aonde é que está o nosso coração? Será que o nosso coração está apenas nessas coisas? Dinheiro, poder, sucesso, fama, riqueza? Será que está apenas no ter, no possuir? Porque se o nosso coração estiver só nessas coisas, eu digo desde já, são coisas passageiras. Mas é no fim da vida, é quando não vemos mais nenhum prazer nessas coisas, é que nós vamos saber onde está a nossa real felicidade. Salomão, ele conquistou muito. Ele foi o homem mais rico e hoje ainda é o homem que mais se fala de sabedoria financeira. Mas no fim da vida dele, ele teve depressão. E quando Salomão fala tudo o que ele fala pra gente ali em Provérbios, sobre como ser bem-sucedido, sobre como a gente ter uma vida próspera, ele vai falar lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. Então, deleitado em cama, ele vai preferir que um jovem esteja em um velório do que em uma festa. Deleitado em cama, ele vai preferir ter apenas Deus, ter apenas a simplicidade, o que viver para o dia, do que ter milhões de dinheiro em conta, do que ter um palácio aos seus pés. Porque Salomão chegou a um nível de infelicidade espiritual. E hoje eu quero te dizer da importância de ter uma espiritualidade bem forjada, de ter o entendimento da palavra de Deus, de amar a Deus e se relacionar com Ele. Eu sei que você deve ter entrado nesse vídeo em busca de obter sucesso, em busca de entender por que Salomão foi o homem mais bem-sucedido de toda a terra. Mas a primeira coisa que Salomão fez foi devocionar a sua vida ao Senhor. Foi dizer a Deus que Ele era o único amor da vida dele e que ele trabalharia para construir o templo do Senhor. E quando de fato ele conseguiu construir esse templo com a mais refinada estrutura, tendo ali ouro, prata, tudo que você pode imaginar do que é mais rico e poderoso na terra, ele oferece esse templo ao Senhor. E o Senhor promete habitar ali, até que Salomão cai. E quando Salomão cai, a descendência dele também cai, porque o Senhor retira o reinado da descendência de Salomão. Então, tudo que Salomão construiu só foi para ele.
sequer os seus filhos puderam usufruir desse reinado, desse palácio pós sua morte. Porque Deus tira todo o sistema reinado das mãos da descendência de Salomão. Ele acaba o seu reinado em luto, em cama, porque ele não pode passar isso para os seus filhos. Deus retirou a bênção de Salomão. E ele termina dizendo que tudo é futilidade, que tudo é vaidade, que nada disso tem importância, mas só a vida em Jesus, em Cristo, em Deus, que já era anunciado muito antes de tudo isso acontecer, é que tinha validade, é que tinha valor. Então hoje eu quero que você entenda que viver com Deus já é o seu sucesso. E que pedir a Ele que abençoe os teus caminhos, honrar Ele com teus recursos, honrar Ele com a tua vida e pedir para Ele sabedoria para o entendimento correto da palavra, para que você tenha tudo, todas as bênçãos, para que você viva uma vida feliz, uma vida próspera, abundante. E quando eu falo de prosperidade e abundância, eu não estou relacionando só a dinheiro, eu estou relacionando a ter uma vida feliz, uma vida poderosamente feliz. E isso depende da gente ter o coração grato e contrito. E a palavra de Deus vai dizer que só há uma forma de felicidade completa, quando nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós dependemos da nossa juventude, apostamos todos os nossos recursos, apostando toda a nossa vida em Jesus Cristo. Só há uma forma de felicidade. Só há uma forma mais completa de felicidade. Aquela que nós temos em Deus. E com essa fórmula, você já é um homem, uma mulher mais bem-sucedida de toda a terra. E se você cair, que você seja como o rei Davi, que tenha o coração disposto a pedir perdão ao Senhor, que tenha o coração disposto a se entregar, se deleitar nos pés do Senhor, que seu coração seja cheio do que é a presença de Deus. Que o seu coração tenha entendimento, quebrantamento e que nada separe o teu relacionamento com Deus. Porque ainda que você caia, e Deus sabe toda a tua trajetória, sabe que você é um pecador, que você é uma pecadora, ainda que você caia, que o teu coração possa retornar, que o teu coração possa se entregar novamente. E que nada neste mundo seja capaz de destruir a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. Não como Salomão, que construiu toda uma riqueza, um império e no fim termina sem a presença do Senhor. Clamando para que o Senhor venha, clamando para que ele faça novamente um relacionamento. E claro, Deus salvou Salomão? Sim. Mas retirou, então ele teve consequências. Salomão não teve para quem entregar a bênção final, ou seja, o reinado. Davi teve a sua família destruída, seus filhos brigando entre eles. E no fim, quem é o rei que Davi pode abençoar? O filho que nasceu da mulher com quem ele pecou. Mas Deus já havia perdoado isso, porque Deus já tinha trazido a consequência. Então Deus nos perdoa, ele é capaz de perdoar. Mas ele também fala que há consequência no pecado. E a consequência do pecado é a morte. Que você possa se deleitar nessa mensagem. Que você possa entender que não há sabedoria sem Deus. Não há sucesso sem Deus. Não há conhecimento sem Deus. E eu comecei o devocional ontem dizendo que eu iria falar sobre os pontos que levou o sucesso de Salomão dentro da Bíblia. Mas eu quis hoje trazer os pontos que fizeram fracassar. E as consequências que esses erros trouxeram para a vida e para a geração dele. Que você possa refletir. E que não somente busque uma linha de sucesso onde eu tenho e eu vou sempre ser feliz com isso. Busque a linha de sucesso onde você é. E você é em Cristo, e você é em Deus, e você é o relacionamento perfeito com o Senhor. E tudo na sua vida será pleno e será bem sucedido. E mais uma vez aqui, sucesso não é ter dinheiro, sucesso não é ter a profissão dos seus sonhos, sucesso não é ter a casa de luxo, não é ter um carro maravilhoso, sucesso é ter felicidade. E é mesmo em processos onde você não tem tudo que você quer, que você se sinta feliz. Isso é sucesso.
Sucesso é ver a família ao seu redor e é ver que Deus está amparando vocês. Sucesso é ter saúde. Sucesso é ser você. Sucesso é quando nada no mundo pode te dizer quem você é, porque você sabe quem você é. Esse é o sucesso que eu desejo para você no Mente Aberta de hoje. Até já!